Olá, meus amores! Dia 1º de julho, quarta-feira, e teremos aula de língua portuguesa. Peguem a apostila de vocês e abram na página 70, que a tia vai estar lendo junto com vocês. Vamos lá, no dicionário. Como já estudamos, quando pesquisamos um vocábulo no dicionário, encontramos diferentes acepções, isto é, significados que os vocábulos apresentam em diferentes contextos. Por exemplo, o adjetivo danado é uma forma derivada do verbo danar. Leia o verbete referente a esse termo apresentado no dicionário Hawais da língua portuguesa. Então, abaixo nós temos um pequeno trecho, onde mostra as acepções, os significados da palavra danado, ok? Então, tia, acepções, então, é o mesmo que significados? Sim, tá? Acepções é o mesmo que significados. Então, vamos lá. Aqui, a gente pode observar que nós achamos 5 acepções, A primeira, condenado ao inferno, maldito, abençoado, Segunda acepção, raivoso, irado. Terceira acepção, habilidoso, inteligente. Quarta acepção, levado, travesso. Quinta e última acepção, de grande proporção, imenso, tá? Então, nós temos 5 acepções, tá? Sobre a palavra danado, o adjetivo. Então, abaixo nós temos 3 perguntas, A primeira, número 1. Quantas acepções o verbete danado apresenta? Nós acabamos de falar todas elas no pequeno trecho do dicionário acima, ok? 2. Leia os trechos a seguir. Qual acepção se refere ao significado da palavra destacada em cada frase? Ou seja, aqui nós temos A e B, são 2 frases, A letra A, e vai ser uma festança danada. Então, aqui você vai olhar as 5 acepções acima e vai ver qual melhor se encaixa nessa frase. Se for a acepção 4, você vai colocar acepção 4. Se for a acepção 5, você vai colocar a acepção 5, ok? Siga o exemplo para fazer a letra B. Número 3. Reescreva os trechos da questão 2, substituindo os termos destacado pelo significado que você apontou. Lembre-se de fazer as alterações necessárias. Ou seja, aqui você vai reescrever as frases do número 2, mas substituindo pelo significado, ou seja, pela acepção que você escolheu, tá? A que mais se adequou na frase. Então, a tia vai dar um exemplo. Na letra A do número 2, eu coloquei a minha acepção na 5, que foi a que se encaixou na frase. Então, na número 3, eu reescrevi a frase assim: vai ser e vai ser uma grande festa, tá bom? Então, perceba que eu modifiquei, tá? A acepção pela festança, Pela festança danada. Então, eu substituí, eu coloquei e vai ser uma grande festa, ok? Então, siga o exemplo e faça a letra B. Reescreva, substituindo a acepção, tá? Adequada. Então, abaixo, um conto em cada canto. O conto A Festa no Céu apresenta algumas características físicas do sapo, Aquele conto das páginas anteriores. Leia mais um conto e identifique se ele também explica características da aparência ou do comportamento de um ser, se traz um ensinamento ou apenas busca entreter o leitor de maneira lúdica. Então, a gente vai iniciar a leitura desse conto e eu peço que vocês acompanhem junto com a tia, prestando bastante atenção, porque ao final do conto a tia vai fazer umas perguntinhas e vai pedir para que vocês sublinhem algumas palavras do texto para que vocês pesquisem,
as acepções dessas palavras, ok? Então vamos lá. Sopa de pedras. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda, os matutos. Falavam de uma velha varenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita velha pão dura, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela velha varenta não dá nem risada. Pois eu aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar, mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arranchando ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha, lá da casa, só espiando, e a panela fumegando. E o Pedro atiçando fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando fogo. A velha olhando de longe, lá de dentro da casa. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaciando olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço. Tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora, dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu o Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha. Vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho. Tomates a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3, bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um courinho de porco...
Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas e um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar sopa e perguntou: quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha já estava com água na boca. A sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou: a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro, não? Ia ficar tão bom, tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e talheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Fim da história. Ou seja, ele realmente conseguiu fazer com que a velha, lhe desse todos os ingredientes e de bom agrado, porque ela realmente acreditou que a sopa era de pedra. Então vamos lá. Primeiro passo, a tia quer que vocês encontrem as seguintes palavras no texto. Vocês vão sublinhar, tá? Ou circular. Ou se vocês tiverem marca-texto, vocês também podem estar usando, tá? Para que vocês escrevam no caderno e procure os significados. Ou seja, eu quero que vocês encontrem as acepções dessas palavras, tá bom? Vamos lá. A primeira palavra é matutos. Matutos. A segunda palavra para vocês acharem no texto é avarenta. Avarenta. A terceira palavra para vocês sublinharem no texto é unha de fome. Unha de fome. A quarta palavra é matreiro. Matreiro. A quinta palavra é arranchando. Arranchando. A sexta palavra é assuntou. Assuntou. A próxima palavra é incrédula. Incrédula. E a última palavra é pusesse. Pusesse. Então, essas palavras, agora que vocês já encontraram no texto, vocês irão copiar no caderno de língua portuguesa e irão pesquisar as suas acepções, ou seja, os seus significados, ok? E agora, vamos refletir sobre o texto, Por que vocês acham que a senhora continuou ajudando o rapaz, dando a ele tudo o que lhes pedisse, Tudo que ele pediu a ela? Por que vocês acham que a senhora ajudou o Malazarte? Bom, pelo conteúdo, pelo que a gente acabou de ler nesse conto, ela realmente ficou curiosa, e queria saber como que fazia aquela sopa de pedra, e por isso ela acabou colaborando, para que aquela sopa ficasse logo pronta e para que ela visse realmente aquela tal sopa de pedra, porque de fato ela acreditou no Malazarte, E por que será que o rapaz precisou fugir depressa? Por que ele foi logo se mandando, Na verdade, ele fez isso para que ela não descobrisse que ele mentiu para ela. Por isso que ele, logo saiu rapidinho se mandando
para ir cobrar, né, o dinheiro, o valor que foi apostado com os matutos, não é mesmo? Então, pois bem, logo abaixo nós temos o jogo rápido. Por apresentarem fatos possíveis de acontecer, os contos populares podem ou não ter animais como personagens principais. Identifique os personagens do texto e classifique-os em personagens principais e personagens secundários. Ou seja, nós já sabemos, nós aprendemos que o personagem principal é aquele personagem que se destaca, né? É aquele personagem mais importante do texto, tá? Então, nesse caso aqui, quem é o personagem principal desse texto, tá? Logo nós já descobrimos que é o Malazarte, né? Que é o rapaz, o menino. E os matutos e a dona da casa, no caso a velha, são os personagens secundários, né? Secundários. Por quê? Porque eles são aqueles personagens que complementam a história, tá? Desafio. O rapaz fez realmente uma sopa de pedras? Então explique com as suas palavras. Momento da ortografia. Dígrafos LH, NH, CH. Releia estas palavras retiradas dos contos lidos, copie-as na coluna adequada, de acordo com a descrição de cada uma. E em seguida, faça o que se pede. Então, a primeira coisa a se fazer é vocês terão que ler, né, pronunciar essas palavras que estão dentro do quadro alta. Vocês vão ler, né, em voz alta para que vocês consigam perceber, tá? Por exemplo, bichos, né? Para que vocês consigam perceber os dígrafos, né? O LH, o NH e o CH. Lê, horta, escolheu, cozinhando, tenho, cheiro, sendo que aqui, né, nesse quadrado tem uma palavrinha, né, que não tem esses dígrafos, né, LH, NH e CH, e a tia também leu. Então eu quero que vocês façam um tracinho, tá? Nessa palavra que não tem esses dígrafos que nós estamos trabalhando aqui em cima. Página 74. Aqui é o quadro em que vocês terão que pegar e copiar aqui dentro do quadro correspondente, né, palavras com LH. Então você vai pegar e vai colocar aqui. Palavras com NH, vocês terão que colocar aqui, somente palavras com esses dígrafos, tá bom? Então, da coluna LH, vocês irão escrever palavras com LH. E palavras com NH, somente as palavras que tenham esse dígrafo com NH. E palavras com CH, tá bom? Jogo rápido. Número 1. Separe as palavras do quadro em sílabas. Ou seja, então eu vou dar um exemplo. Vou pegar aqui a palavra escolheu. E aí eu vou já escrever separando as sílabas. Escolheu, tá bom? Isso aqui vocês vão tirar de letra, porque é algo que nós estamos estudando praticamente quase todos os dias, né? Separação silábica. Número 2, identifique as letras que vêm imediatamente antes do H. Então, é só vocês prestarem atenção, tá? Letras, ó, aqui tá pedindo para que vocês identifiquem as letras que vêm antes, né? Imediatamente antes da letra H, do H. Então, aqui, ó, antes do H, nós temos L, nós temos N,
nós temos C, e aí vocês vão olhar e vão escrever, ok? 3. Que letras vêm logo depois do H? Então, a gente identificou o que vem antes, e aí vocês vão olhar as palavrinhas, vocês vão identificar a letra H e vai ver qual é a próxima letra que vem depois. E vão escrever aqui também, ok? Então, número 4. O que essas letras têm em comum? Vocês vão perceber que essas letras que vocês acabaram de identificar, né, que vem depois do H, se eu falar eu vou dar resposta, mas vocês vão identificar que elas são do mesmo grupo. Nós temos consoantes e nós temos vogais. Então, com essa dica, né, é impossível de vocês não acertarem. 5. Se for retirada a letra H dessas palavras, a pronúncia delas mudará? Nesse contexto, sim, né? Porque ela faz parte, é um dígrafo, então ela não tem como estar separado, tipo LH, NH, CH. Se você tirar o H, vai mudar totalmente, né? A palavra e o significado. 6. Qual palavra da lista não foi copiada em nenhuma das colunas do quadro? Ou seja, aquela palavrinha lá do quadro que a tia falou, pediu para vocês marcarem, entendeu? É justamente a palavra que não entrou no quadro, tá? 7. Se for retirada a letra H dessa palavra, a pronúncia dela mudará? Vamos só pensar que o H no início da palavra, ela não muda de significado. Um exemplo, horta, né? Horta é escrita com H. Mas se a gente tirar o H, o significado dela não vai mudar. Ela vai continuar sendo pronunciada como horta, ok? Conseguiram identificar? Então, o que podemos concluir sobre a letra H? Primeiro ponto, ao se juntar com a letra L, forma um novo som. Ó, exemplo aqui, ó, olho. Segundo ponto, ao se juntar com a letra N, forma um novo som, gatinho. Terceiro ponto, ao se juntar com a letra C, forma um novo som, charme. Em início de palavras não é pronunciada em português. Hoje. Ou seja, aqui está dizendo que no meio, né, quando nós vamos usar os dígrafos e aí a gente tenta tirar o H, ela realmente vai dar diferença, vai mudar totalmente o significado. Mas quando ela vem no início da palavra, ela não mudará, porque o H, ele não muda a pronúncia da palavra no início da palavra, tá? Vamos lá, página 75. Um dígrafo ocorre quando duas letras são escritas em sequências para representar um único som ou articulação. Assim, as combinações de LH, NH e CH são dígrafos, pois representam um único fonema, ou seja, um único som. Por mais que tenham duas letrinhas juntas, elas juntas representam um único som, tá? Essas letras não se separam na divisão silábica. Então, aqui abaixo nós temos o jogo rápido. Forme novas palavras com as palavras dadas, acrescentando a elas a letra H. Em seguida, separe-as em sílabas. Ou seja, a tia vai dar dois exemplos. Letra A, bola. Eu vou criar bolha. Então, eu usei o dígrafo LH. Então, de bola, eu transformei em bolha. E vou separar. Bolha, tá? Letra B,
Vou dar um outro exemplo. Cão. Eu vou transformar usando o dígrafo CH. Então, de cão, eu vou transformar em chão. E aí, a separação silábica dela é chão, pois ela é uma monossílaba, tá? Não se separa, é uma única sílaba. E aí vocês sigam os exemplos que a tia deu, tá? Para terminar essa atividade. Logo abaixo nós temos um momento da gramática, adjetivos pátrios. Veja a capa deste livro de contos populares organizado pelo famoso escritor folclorista Lindolfo Gomes. Então, aqui nessa capa, né, de Lindolfo Gomes, está escrito Contos Populares Brasileiros. Jogo rápido. 1. A que classe gramatical pertence as palavras que caracterizam o substantivo, como populares e brasileiros? Vamos lá. O primeiro passo é entender que as palavras que caracterizam o substantivo pertencem à classe gramatical do adjetivo, ou seja, populares e brasileiros são adjetivos, tá? Não são substantivos, porque quando a gente fala de brasileiros, nós estamos pensando, brasileiros vem de quê? Eu sou brasileira, mas por que eu sou brasileira? Porque eu moro no Brasil. Então, brasileiro é um adjetivo, tá? Tanto brasileiros quanto popular são adjetivos, tá? 2. Qual dessas palavras indica lugar de origem? Ou seja, a tia acabou de dar esse exemplo. Qual é aquela palavra que diz a origem, né, da pessoa? Se eu vivo no Brasil, eu sou brasileira. Então, essa é a minha origem, tá? Então, vocês obviamente já acharam a palavra, né, que indica um lugar de origem. Página 76. Quando os adjetivos indicam o lugar de origem ou nacionalidade, eles são chamados de adjetivos pátrios, tá? Prestem atenção. Quando os adjetivos indicam o lugar de origem, ou seja, o lugar onde nascemos, tá? Ou nacionalidade, eles são chamados de adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios são formados a partir de substantivos, geralmente com um acréscimo de ex, ence, ano, hino. Ao substantivo, observe Japão, aí olha só, japonês, japonesa. Paraná, paranaense. Então, aqui está dando esse exemplo desse acréscimo do ex, ense. Olha aqui o ense, onde entrou Paraná, paranaense, tá? Então, ó, aqui o hino, ó, hino. Belo Horizonte, Belo Horizontino. Então, são essas observações que vocês precisam estar atento, tá bom? Nessa explicação. Um adjetivo pátrio indica um lugar de origem. Observe. 1. Eu gosto muito de comida japonesa, né? 2. Os japoneses são muito criativos. Na frase japonesa é um adjetivo pátrio, pois indica lugar de origem do substantivo comida. Então, se eu amo, né, gosto muito de comida japonesa, eu sei que essa comida japonesa, ela veio do Japão, ela tem origem, né, no Japão, tá?
E na frase 2, japoneses não indica lugar de origem, portanto, não é um adjetivo pátrio, mas é um substantivo, pois dá nome a um ser. Então, o adjetivo aqui na 1 está dizendo que japonesa é um adjetivo pátrio. Por quê? Porque ele remete, né, ao país Japão, tá? E já os japoneses, não. Por quê? Porque nós não estamos ligando ao lugar de origem, e sim às pessoas, tá? As pessoas. Então, ó, aqui abaixo está escrito assim: é verdade? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro pode ser chamado de carioca? É verdade. Igual ou diferente? O adjetivo pátrio de quem nasce no estado de São Paulo é o mesmo de quem nasce na cidade de São Paulo? Não, não é verdade. Por quê? Pois o adjetivo pátrio corresponde a quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Ou seja, quem nasce no estado de São Paulo é paulista. E quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Então não é igual, não é, entendeu? É diferente. Então, quem nasce no estado de São Paulo é paulista. E quem nasce na cidade é paulistano. Então, é diferente. Jogo rápido. Você já sabe que o adjetivo pátrio é referente a quem nasce no Brasil é brasileiro, certo? Agora responda. Em que cidade você nasceu? B. Qual o adjetivo pátrio referente a quem nasce nessa cidade? C. Em que estado você nasceu? D. Qual é o adjetivo pátrio referente a quem nasce nesse estado? Ou seja, todas essas perguntinhas aqui são perguntinhas com respostas pessoais, ok? Agora que você já leu e já entendeu, a tia já explicou, né, sobre adjetivos pátrios, é só você fazer a pesquisa, né? Para você estar respondendo essas perguntinhas que são de respostas pessoais, ok? Número 2. Você conhece o nome e a sigla dos estados brasileiros? Observe o mapa a seguir. Depois, diante de cada sigla, escreva o nome do estado e pesquise os adjetivos pátrios correspondentes. Ou seja, aqui na próxima página nós temos um mapa, né, com todas as siglas, tá? Com todas as siglas. Então, a tia vai dar 2 exemplos. RS. Vamos achar onde está o RS aqui, olha. Ó, RS. Tá aqui, ó. E aí, você vai pesquisar e você vai identificar que o RS é a sigla, né, do Rio Grande do Sul, tá? E o adjetivo pátrio dele é gaúcho, tá? Gaúcho. Mas tem outros 2 também, que aí quando você fizer a pesquisa você vai descobrir, tá? E aí, ó, tem também o SC, sigla SC. E aí vocês vão ver, vocês vão acompanhar que tem todas as siglas aqui no mapa. SC é de Santa Catarina. E o adjetivo pátrio dele é catarinense ou barriga verde, tá? E com essa pesquisa vocês vão completar todas essas siglas, tá? E vão pesquisar os adjetivos pátrios também. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado desse conteúdo, né? Que é super bacana esse conto e de como essa magia acontece, né? E sempre no final do conto sempre tem um moral da história e que é muito legal porque sempre nos ensina algo.
tá? Então, turminha, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar chamando a tia, que a tia vai estar orientando vocês sem problema nenhum, tá bom? Um grande beijo. Tchau!